A guerra espiritual na nova aliança. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar sobre a guerra espiritual. Vamos começar com uma pergunta. A guerra espiritual existe? É claro que existe. Agora, essa guerra existe da forma que você pensa? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque a maioria das coisas que aprendemos quanto à oração, nós aprendemos na velha aliança. E com isso, a maioria das coisas que nós aprendemos sobre guerra espiritual, nós também aprendemos na velha aliança. E é aqui que está o problema. Em função de termos aprendido na velha aliança, e ainda por estarmos lendo a Bíblia com uma perspectiva da velha aliança, o que nós fazemos? Nós pegamos versículos do Novo Testamento, da nova aliança, e interpretamos de uma forma errada, pois lemos na perspectiva da velha aliança. Você sempre terá o que o seu coração crê, meu irmão, minha irmã. Tenha ciência disso. Se o seu coração crê que tudo isso é uma guerra espiritual, onde o diabo pode te atacar e fazer coisas contra você, você terá o que o seu coração crê. Porque através dessa fé, você acaba dando ao diabo uma autoridade que ele nem tem. Ele é um mentiroso e um perdedor. Ele foi derrotado. Acabou. Mas se nós damos autoridade para um inimigo derrotado, ele vai fazer aquilo que nós permitimos que ele faça. Consegue entender isso? É engraçado que muitas pessoas baseiam sua guerra espiritual baseada em Daniel. 21 dias de jejum, o príncipe da Pérsia, o arcanjo Miguel indo naquela batalha, etc. Presta atenção, isso aconteceu, está na Bíblia, mas tudo mudou com a cruz, meu irmão, minha irmã. Você precisa entender isso, a cruz mudou tudo. Você não pode basear as coisas da sua vida sem olhar para a obra consumada da cruz. Você até pode manter suas crenças, se quiser, mas você vai desestruturar sua vida e não vale a pena viver desta forma. Uma chave excelente para que você tenha sucesso na compreensão sobre guerra espiritual é essa. O diabo nunca foi um opositor de Deus. Isso é uma mentira. Há pessoas que têm uma filosofia muito errada que existe uma guerra entre o diabo e Deus, como se fosse uma disputa, um jogo de futebol para ver quem ganha. Você precisa parar de crer nisso, de ver uma resistência que nem existe. A resistência está na sua cabeça. Pare de dar autoridade ao diabo. Deus é o Criador, o diabo é o ser criado. Não tem como o ser criado ser mais forte que o Criador. Não tem como ele ser o oposto de Deus, pois para ser oposto tem que ser igual. Consegue entender? A guerra espiritual contra o diabo é até de certa forma muito injusta com você. Sabe por quê? Porque você é filho de um Deus vivo. Você tem a mesma autoridade que Jesus Cristo. Enquanto o diabo é somente um ratinho com os dentes para fora, que já foi derrotado. E isso é injusto. O diabo não tem poder algum. Muitos acham que o diabo criou o coronavírus. Isso é somente uma bagunça do homem, meu irmão, minha irmã. Pare de crer que certas coisas são invenções diabólicas, pois o diabo não tem certas autoridades que algumas pessoas dão para ele. A autoridade é o direito legal para exercer o poder e não há autoridade que o diabo teve ou terá. Por que dar tanta autoridade ao diabo? Se o nosso próprio Jesus Cristo disse que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a igreja, então por que dar essa autoridade a ele? O único que tem autoridade sobre o céu e a terra é Jesus, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz em Mateus 28:18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Colossenses 1:13 diz: O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Escutem, existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. O reino das trevas já perdeu e já foi arrastado, acorrentado e envergonhado. Você e eu estávamos nesse reino, mas através da cruz Jesus nos pegou e colocou-nos no reino da luz. Jesus é muito mais poderoso que o diabo, muito mais.
e nós habitamos no reino de Jesus. Uma pergunta importante: mas por que ainda continuamos achando que estamos nesse poderoso reino de Jesus e enfrentamos essa forte guerra ao mesmo tempo? Se você está no reino da luz, por que ainda tenta lutar contra as trevas? São perguntas que fazem. Com todo respeito a vocês, meu irmão, minha irmã, não vai ser orando mais alto, gritando contra o diabo, que vai te tirar da escuridão. Com a obra consumada da cruz, tudo mudou. Assuma o sacrifício de Cristo, entenda que a luz já foi dada e entre nela. É uma teologia nada inteligente lutar contra as trevas, se nós já estamos na luz. Se você está vivendo uma vida na obra consumada da cruz, quem vai sentir medo de você é o diabo, e não você vai ter medo dele, pois ele sabe que ao acordar, ele terá problema quando você acorda, meu irmão, minha irmã, pois você não vai dar nenhum tipo de autoridade a ele. Efésios 1:22 diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como a cabeça de todas as coisas para a igreja. 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Meu irmão, minha irmã, ele colocou tudo debaixo dos seus pés. Se Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, ele colocou tudo debaixo de onde, meu irmão, minha irmã? Tudo está debaixo da autoridade de Jesus e nada pode me separar de Jesus. O que a Bíblia diz que aquele que habita no Senhor é só um espírito com ele. 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Muitas pessoas creem que através do pecado você pode dar autoridade ao diabo para entrar em suas vidas. Se você acha que pode dar autoridade ao diabo através do seu pecado, está de alguma forma afirmando que o diabo é melhor que Jesus, meu irmão, minha irmã. Você deve estar se questionando por que a sua família tem tantas resistências, por que sua família tem tantas batalhas espirituais. Eu posso te dizer que provavelmente isso está acontecendo porque você creu e ainda crê em coisas erradas e deu ao diabo uma autoridade para que ele fizesse o que quisesse fazer. Talvez também possa ser outra coisa. Talvez você tenha feito escolhas muito ruins e com isso está colhendo frutos ruins e agora está procurando alguém para culpar. Desculpa falar isso, mas é muito mais fácil culpar o diabo, é muito mais fácil falar que o diabo destruiu seu casamento e sua vida financeira. Agora eu te pergunto, será que foi o diabo ou você foi inconsequente com suas finanças? Será que foi o diabo que destruiu o seu casamento? Ou na verdade você nunca amou sua esposa, o seu cônjuge, como Cristo amou sua igreja? De quem é a culpa afinal? Agora vamos falar de Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. Meu irmão, minha irmã, esqueça tudo que foi ensinado a você. Deixe todas as coisas serem desconstruídas da sua mente. Pare de dar ao diabo tanta honra. Olha o que diz em Efésios 6, de 10 a 20. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ore também por mim para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho,
pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Uma das maiores mentiras que as pessoas acreditam sobre Deus é a mentira que Deus está zangado com elas. O diabo sabe que se ele pode fazer você acreditar que Deus está bravo com você, ele pode mantê-lo preso ao medo, à derrota e à escravidão. Eu quero expor essa mentira do diabo e mostrar a você, pela palavra de Deus, que Deus não está bravo com você. Ele está louco por você. Deus o ama apaixonadamente e deseja que você esteja totalmente seguro e confiante de seu amor por você. Para começar a viver uma vida vitoriosa, meu irmão, minha irmã, é importante que você acredite de todo o coração que Deus é a seu favor e não contra você. Olha o que diz em Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você usa as armas corretas para prevalecer contra as astutas ciladas do diabo, a Bíblia chama isso de ser forte no Senhor. A armadura de Deus em Efésios 6, de 10 a 20, nos mostra que quando cremos corretamente em tudo o que Jesus fez, isso sempre nos levará à vitória. O apóstolo Paulo começa com o cinto da verdade. Quando o diabo vier contra você com suas mentiras, cingi sua cintura com o cinto da verdade. O diabo não pode enganar você se você estiver estabelecido no que a palavra de Deus diz sobre você, meu irmão, minha irmã. Ele só pode fazer incursões em sua mente quando você não sabe ou não tem certeza sobre o que a palavra de Deus diz. É por isso que eu encorajo você, eu encorajo todas as pessoas a estudar a palavra de Deus por si mesmas e a ouvir mensagens cheias de graça e da verdade de Deus. Preencha sua mente e coração com a verdade e você certamente derrotará o inimigo. Em segundo lugar, já sabemos que o diabo tentará atacá-lo com todos os tipos de acusações e pensamentos condenatórios, para fazê-lo sentir-se culpado e péssimo consigo mesmo. É por isso que quando você está estabelecido no dom da justiça, os ataques dele contra você não prevalecerão. Todos os dardos inflamados de acusações do diabo são ineficazes contra a couraça da justiça, que protege seu coração de todo o medo e condenação. Agora, o inimigo também virá para tentar roubar a alegria que você tem por causa do Evangelho da Paz, que é descrito como calçados aqui. Mas quando ele vier, saiba e creia que o Deus da paz certamente esmagará Satanás debaixo de seus pés. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, lembra-se? O inimigo está debaixo de nossos pés. Meu irmão, minha irmã, é hora de resistir às mentiras do inimigo. Tenha certeza de que quando você crê da forma correta, não há nenhuma área da sua vida em que o diabo possa prevalecer contra você. Essa passagem diz que a nossa luta é contra o diabo. Aí você pode falar, mas Vinícius, você disse que o diabo já foi derrotado, mas a Bíblia diz que você luta contra o diabo. Eu não posso mudar a Bíblia, não estou entendendo isso. É claro que existe uma guerra espiritual acontecendo, meu irmão, minha irmã. Agora vamos olhar para esse versículo de novo com a perspectiva correta, à luz da nova aliança. Se você observar atentamente a passagem, a primeira coisa que Deus quer é que você fique firme. A maioria das pessoas que vivem fazendo guerra espiritual estão lançadas no chão, orando e pedindo ajuda para Deus, colocando a culpa no diabo. O primeiro passo é permanecer firme. Deus quer você firme e não deitado no chão reclamando. Agora observe a passagem de novo. Devemos ficar firmes contra o que, meu irmão, minha irmã? Contra todas as ciladas do diabo. Se você olhar para o original grego, a palavra cilada significa alguém que está no escuro tentando te pegar de surpresa para te colocar numa armadilha. Alguém que quer te enganar. Meu irmão, minha irmã, não há nenhuma evidência nesses versos que nós estamos lutando contra um diabo que tem autoridade. Uma pergunta óbvia. Se o diabo tivesse uma verdadeira autoridade, por que ele tentaria te enganar então?
O diabo não busca autoridade, busca oportunidade através de brechas que deixamos. A única arma que o diabo tem é o engano. E quais brechas que podemos deixar que o inimigo pode criar ciladas? Eu vou falar sobre algumas delas. A primeira brecha é a mentira. Meu irmão, minha irmã, o diabo é o pai da mentira, segundo João 8,44. Portanto, quem vive de mentiras, nós podemos considerar como filho dele, não acha? Por seguir suas práticas. Muitos cristãos são iludidos por inverdades e enganos que se divulgam pelos meios de comunicação e nas redes sociais. Nós precisamos nos firmar na verdade libertadora da palavra de Deus. João 8,32. Outra coisa, meu irmão, minha irmã, não existe mentirinha, muito menos mentira branca, que seja justificável. Tudo que não for verdade é mentira. 1 Coríntios 15,33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí eu te pergunto, existe alguma mentira em sua vida, meu irmão, minha irmã? Essa é a brecha que você está deixando. Jesus é a verdade. Ele pode nos libertar de toda mentira. A segunda brecha que nós podemos deixar é a ira e a raiva. Outro sentimento perigoso, meu irmão, minha irmã, é a ira. Na hora da raiva nós ficamos cegos e podemos falar e fazer o que não deveríamos. Amizades e relacionamentos são destruídos, empregos são perdidos e até crimes são cometidos por causa da raiva e da ira. A ira é como um animal raivoso. Por mais que seja domado, não inspira confiança. Quando você menos imaginar, ele pode ter uma reação negativa. Existem pessoas que guardam um animal raivoso no coração. O inimigo aproveita a brecha da raiva para criar ciladas na vida dos servos de Deus. Por isso o apóstolo ensina para que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não devemos alimentar a ira. Quando sentirmos que a situação pode incendiar, devemos exercer o autocontrole para que algo pior não aconteça. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que guardam raiva por dias, meses ou até anos. Isso se transforma, sabe no quê? Numa raiz de amargura, conforme diz em Hebreus 12,15, que contamina e adoece as pessoas. Portanto, o melhor que temos a fazer é, segundo o Salmo 37,8, deixa a ira e abandona o furor. E como é possível tratar a ira? Meu irmão, minha irmã, evite situações de conflito para não alimentar a raiva do seu coração. Precisamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, segundo Mateus 11,28, e receber o fruto do Espírito, que é a mansidão e domínio próprio. Gálatas 5,23. Agora eu te pergunto, você tem guardado raiva em seu coração? Essa é a brecha que você pode estar deixando. Abandone essa raiva e deixe Jesus te acalmar. Terceira brecha, a língua. O uso da língua é uma grande brecha que podemos deixar o inimigo criar ciladas. O apóstolo Tiago diz que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago 3,8. E que não adianta ser cristão e não guardar a língua, porque se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1,26. Lembre-se que nossa religião é Jesus. Devemos proferir palavras de edificação de maneira que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Segundo Colossenses 4,6. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã, em participar de fofocas, discutir e falar se você está nervoso ou nervosa, para não machucar as pessoas. Não podemos engolir novamente nossas palavras, então é melhor pensar antes de falar. E ainda, segundo Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Jesus disse que somos contaminados por aquilo que falamos. Mateus 7,15. Por isso precisamos pedir a Deus, como o salmista fez no Salmo 141:3.
Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E eu te pergunto, você tem dificuldade de segurar a língua? A brecha pode estar aí, meu irmão, minha irmã. Mude a sua mente, metanoia nela, que suas palavras irão mudar e você não deixará esta brecha para o inimigo atuar. Nunca se esqueça que pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Quarta brecha, entristecer o Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus se entristece quando pecamos desprezando sua obra em nossas vidas. E como entristecemos o Espírito Santo? De várias formas. Podemos desobedecer a voz do Espírito Santo, que fala ao nosso coração com amor, Isaías 30, 22. Ou não nos arrependermos de pecados que o Espírito nos deu consciência, João 16, 8 a 11. Quando não oramos e não buscamos a palavra de Deus. Exemplos bíblicos de pessoas que entristeceram o Espírito Santo foram Sansão, que quebrou seu pacto com Deus ao brincar com o pecado, Juízes 16, 14 a 20. Ou Ananias e Zafira, que acharam que poderiam enganar a todos, inclusive o Espírito de Deus, Atos 5, 3. E como agradamos o Espírito Santo? Ele se alegra com nossa fé, Hebreus 11, 6. Quando vidas se convertem, Lucas 15, 10. Com a santificação, Hebreus 12, 14. Com a doação generosa, 2 Coríntios 2, 9. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você tem entristecido o Espírito de Deus? Essa é uma brecha. Busque fazer a vontade do Senhor e estará alegrando o Espírito Santo. Quinta brecha é a maldade. Meu irmão, minha irmã, eu sempre falo, né? Tudo começa por nossos pensamentos. Maus pensamentos proporcionam maus sentimentos que, consequentemente, resultarão más ações. Precisamos cuidar para que o nosso coração não se torne maldoso e desconfiado como consequência de pensamentos ruins. O campo de batalha é a mente, e esse é o foco do inimigo. Se você não está verdadeiramente revestido e focado na obra consumada da cruz, ele pode plantar mentiras em seus pensamentos. Por muitas vezes ele usa outras pessoas para plantar essa sementinha do mal, meu irmão, minha irmã, em nossas mentes, tentando, entre aspas, abrir os nossos olhos com relação a algum fato ou com relação a alguma pessoa. É aquela sementinha da maldade. Lembra-se da serpente que tentou abrir os olhos, entre aspas, de Adão e Eva? Em Gênesis 3, de 1 a 8? Na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, diz que o Senhor se aborrece com olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que apressam e correm para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E olha só, meu irmão, minha irmã, ele abomina o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, de 16 a 19. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, existe maldade no seu coração? Pode estar aí a brecha. Jesus pode lhe proporcionar um novo coração e uma nova forma de pensar. A sexta brecha, meu irmão, minha irmã, falta de perdão. É a última brecha que eu queria compartilhar com vocês. E essa brecha, essas 6 brechas, elas abrem lugar para Satanás em nossas vidas. Muitos cristãos, eles não falam mentira, eles são mansos, não falam coisas ruins, agradam o Espírito Santo servindo a Deus e fogem da maldade. Mas se alguém lhes machucar, meu Deus, não consegue liberar perdão. Jesus colocou o dever de perdoar ao próximo como condição para receber o perdão de nossos pecados. Mateus 6, de 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O perdão deve ser um exercício constante na vida do cristão. Jesus também ensinou que devemos perdoar quantas vezes for preciso. Mateus 18, 21 a 25. A igreja também é um lugar para praticar o perdão
e todos os dias os irmãos devem conviver, segundo Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Meu irmão, minha irmã, não permita que Satanás crie ciladas em sua vida pela falta de perdão. Quando você não perdoa alguém, é como se estivesse algemada aquela pessoa, mas ao liberar o perdão, ambos são livres. O inimigo sorri toda vez que consegue usar um cristão para ofender outro e dá gargalhadas quando um cristão não perdoa seu irmão, porque assim tem liberdade para preparar ciladas e enganos na sua vida. Agora eu te pergunto, existe alguém que você precisa liberar perdão, meu irmão, minha irmã? Perdoe quem te ofendeu e não deixe essa brecha para Satanás em sua vida. Essas práticas são brechas que Satanás procura para armar ciladas e enganos na vida de um cristão. Precisamos vigiar para não dar lugar ao inimigo. Ele quer apenas uma oportunidade. Quando Jesus esteve no deserto, o diabo apareceu. Ele queria que Jesus aceitasse suas propostas mentirosas, que ficasse nervoso para dar lugar à ira, que Jesus falasse alguma palavra rude, ou seja, todas as brechas que eu falei agora. Ainda ele tentou distrair Jesus para que entristecesse o Espírito de Deus, deixando de orar, e ainda quis plantar malícia no coração de Jesus, prometendo coisas mundanas. Mas o Senhor Jesus resistiu ao diabo, Tiago 4,7, e disse-lhe, segundo Mateus 4,10, retira-te, Satanás. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos lutando contra o diabo, nós estamos lutando contra as suas ciladas, contra seus enganos, através das brechas que nós mesmos deixamos. Eu creio na guerra espiritual, mas a guerra espiritual que eu creio é a seguinte, meu irmão, minha irmã. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu estou lutando contra o diabo que foi completamente derrotado, que está tão frustrado e desesperado, que usa de ciladas para me pegar. Escuta isso, meu irmão, minha irmã. Eu não fico firme contra a autoridade do diabo. Eu fico firme contra as ciladas de um diabo que não tem autoridade nenhuma. Permaneça sempre firme, conectado à videira, vivendo em fé, que o diabo vai correr de você. Muitas vezes o que achamos que é o diabo, na verdade é o nosso próprio coração nos enganando. A verdadeira guerra espiritual está no seu coração, meu irmão, minha irmã. Se você não ler a Bíblia através de uma perspectiva da obra consumada da cruz, há 3 coisas que você não vai entender da forma correta. Primeiro, você não vai entender Deus. Você vai pensar que Deus é um Deus crítico, julgador e áspero. Você não vai entender o diabo. Você vai pensar que ele é mais poderoso do que ele é. E você não vai entender você mesmo. Você vai se enxergar como vítima sempre. Coloque seu foco em Cristo e na obra consumada da cruz, meu irmão, minha irmã. E não há nada, absolutamente nada que o diabo possa fazer contra você. Em Apocalipse 1,18 diz: eu sou aquele que está vivo, estive morto, mas vivo eternamente e tenho as chaves do inferno e da morte. Ou seja, as chaves não estão nas mãos do diabo, estão nas mãos de Jesus, meu irmão, minha irmã. O diabo foi exposto ao desprezo público quando Jesus triunfou na cruz. Jesus retirou todas as armas do diabo e nós ainda temos a armadura dele. O diabo não é digno de seu tempo, meu irmão, minha irmã, e nem da sua energia. Aproprie-se da verdadeira e incrível obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e vai mudar a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Vamos orar? Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revela aos meus irmãos e irmãs sobre as verdades da nova aliança. Que o seu Santo Espírito seja o condutor da verdade aos corações que ouvem esta mensagem.
Que eles apropriem-se pela fé de tudo que foi dito e vivam uma vida incrível, maravilhosa e abundante que Jesus morreu para nos dar. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.